Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do Corporate Business. Como sabe, este programa, criado em parceria entre a Cor do Dinheiro e a Betocnet, serve apenas para uma coisa: levar até si a melhor informação financeira e fiscal. Ora, qual é o tema de hoje? É a inovação. E, sobretudo, qual é o impacto que isto tem nas empresas. Mas antes disso, vamos ao genérico e também à pergunta do mês. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. Aliás, somos grandes defensores dos benefícios fiscais à investigação e desenvolvimento, pois face ao risco inerente a este tipo de desenvolvimento, a este tipo de investimento, que é feito tanto por investidores privados, quer pelas empresas, tem que haver um retorno. E a forma de reduzir o risco é aumentar o retorno potencial que é dado pelos benefícios fiscais. As pessoas habitualmente olham para os benefícios fiscais como uma forma de trocar impostos por capital. A verdade é que o benefício fiscal é a forma de reduzir o risco do capital, aumentando dessa forma a rentabilidade objetivo do investimento. E nesse sentido, acho que sim. É uma pena, é um desfavor que se fez ao setor do ID nacional reduzir o benefício fiscal em sede de CIFID para os investidores de capital, porque isso obviamente irá prejudicar a médio e longo prazo a existência de capital disponível para setores mais dinâmicos e mais agressivos da economia portuguesa. Mas estou confiante que com a análise do que foi feito nos últimos 7 anos e a passagem do tempo iremos comprovar o grande impacto que foi na economia nacional, no emprego, no desenvolvimento, no desenvolvimento de empresas ganhadoras a nível internacional, dessa aposta que foi feita no final dos anos 90, mas que só começou a ter efeitos reais na economia portuguesa a partir de 2017 com os fundos de CIFID, onde direcionámos capital para ser aplicado em capital. Ora bem, antes de prosseguirmos, vamos lá recordar a pergunta e eu quero lembrar que tem um linkzinho aqui em baixo para você colocar a sua opinião. Venha de lá a pergunta então. Acha que devia haver mais incentivos e benefícios fiscais para a inovação? Para já, o sim vai com 33,3%, o nunca pensei nisso com 40% e o não com 20%. Bom, vamos lá deixar então os gráficos e as perguntas e vamos ao tema desta semana. José Pedro, porquê é que escolhemos a inovação para este mês? Antes de mais, obrigado por estarem connosco. Escolhemos a inovação porque houve uma alteração profunda nos benefícios fiscais à inovação, nomeadamente os investimentos indiretos através de fundos de investimento, e porque em Portugal o gasto na inovação é muito baixo. Se nós compararmos com outros países, portanto, e virmos a percentagem do PIB alocada à investigação e desenvolvimento, portanto, nós temos uma percentagem muito baixa. A Europa tem uma percentagem muito baixa, nós temos uma percentagem ainda mais baixa. E depois também porque há uma grande confusão entre o que é inovação e o que não é inovação. Portanto, hoje as pessoas confundem inovação com tecnologia, aplicam processos arcaicos aos avanços tecnológicos e queixam-se da tecnologia, a produtividade vai diminuindo e, na verdade, não estão disponíveis para pensar verdadeiramente a inovação, em rever processos, em pensar em inovação de produto, pensar em inovação de mercado, etc. Antes de irmos, antes de continuarmos o programa, deixe-me relembrar, como sabe, nós temos sempre 4 pessoas em estúdio, além de mim, que é o José Pedro Farinha, Isabel Cipriano, que é a Presidente da Apotec, e este mês temos connosco a Maria da Rossi, que é a Diretora-Geral da Associação Empresarial do Minho. Aliás, uma associação empresarial que é muito querida aqui ao programa, que é das mais independentes, e como você sabe, chegou a ter aqui vários, aliás, o anterior Presidente, que vinha aqui muitas vezes. Margarida, muito bem-vindo ao programa. Obrigada. Eu já vou grelhá-la daqui a bocadinho. Mas a ver, deixa-me voltar à questão da inovação por uma razão. É que normalmente, quando se fala em inovação, as pessoas pensam em grandes novidades tecnológicas ou invenções, e não é. E inovação pode estar até nos processos das empresas. É? No processo, no modelo de negócio, sim, modelo de negócio, na forma como as empresas se juntam para ganhar força. Portanto, nós em Portugal continuamos a insistir nas quintinhas, nas microempresas. Portanto, vimos que toda a legislação fiscal aponta para promover as microempresas.
as associações empresariais, com exceção de algumas, claro, as normas, até contabilísticas, né, portanto, apontam sempre para o benefício das microempresas, quando nós temos que perceber, se não crescermos, não ganhamos força. Portanto, a inovação até pode servir só para pensarmos em processos de consolidação e agregação, processos, obviamente, processos operacionais, processos estratégicos. Portanto, nós em Portugal insistimos em não pensar na estratégia, em não rever a estratégia. Portanto, as empresas que fazem um business plan, se forem obrigadas para obter um financiamento e depois não pensam mais nele, e se pensarem, pensam num mapa de Excel e não propriamente numa análise SWOT e na consequência que isso vai ter nas suas definições estratégicas. Portanto, inovação é muito mais que tecnologia. Tecnologia é uma pontinha da inovação. Margarida, o que é que vocês estão a fazer na AEMinho nesta matéria? Ora, a AEMinho é uma associação que tem 3 pilares, essencialmente. Nós promovemos networking de excelência. Eu sou testemunho disso. Por várias vezes moderei alguns painéis. Da AEMinho, sim. Gostamos de pensar políticas que são benéficas para o setor empresarial e desta forma fazê-las chegar ao poder local ou ao poder central, conforme se aplica, e tentarmos desta maneira fazer chegar a mensagem e de alguma forma, na medida do possível, influenciar algum tipo de medidas. E trazer informação de qualidade para os nossos associados. Portanto, é nestas valências onde nós nos posicionamos, seja na área da inovação, seja em qualquer outra área. Portanto, aquilo que nós fazemos é trazer, por exemplo, informação sobre benefícios fiscais, sobre que projetos é que existem nos incentivos para as empresas, portanto, tudo que está aberto em termos de Portugal 2030 agora, ou no PRR, que tipo de empresas é que podem assessorar as nossas empresas a terem sucesso neste tipo de candidaturas ou de processos que precisem, por exemplo, para concorrerem eficazmente ao CIFID, ou como é que investem no antigo modelo do CIFID 2, agora já não existe, foi revisto, não é? Como é que poderão fazer este ajustamento nas novas regras? Portanto, é aqui que nós nos posicionamos. Temos a intenção de, eventualmente, virmos a ter um programa da AEMinho, mas isto depois são outras. Muito bem, eu estava a ver se conseguia sacar esta caixa da Margarida, mas ainda não foi desta. Bom, Isabel, vamos lá então à inovação. Porquê que, aliás, não é porquê, há bocadinho o José Pedro dizia que houve uma grande alteração nesta matéria. O que é que temos que destacar? Eu dava só um passo atrás àquilo que, nas palavras do Zé Pedro, porque ele tocou num ponto que várias vezes temos falado, que é a escala. A escala. A escala. Eu pedi à Margarida se partilhava com todos o primeiro quadro que nós enviámos, que fala justamente do problema de escala. Recentemente veio a informação que as economias dos países emergentes ultrapassaram por 3/10 a economia do grupo do G7. Ora, isto quer dizer o quê? Que dentro dos países, das economias emergentes, estão também os países com mais população. Se nós olharmos... Basta olhar para ali, para a Índia e para a China. Sim. Juntas têm quase 3 bilhões de pessoas. E o Brasil? E o Brasil. E a Indonésia também. E isso quer dizer o quê? Portanto, apontam os especialistas que num espaço muito curto, ou seja, até 2030, o grupo do G7 deixe de ter países da União Europeia. Isto é preocupante para Portugal, sendo que 3 países da União Europeia, com economias fortes, vou falar de 2, que é a Alemanha e a França, são dos principais destinatários das exportações portuguesas. Portanto, quando nós olhamos para incentivos, para a inovação, temos que ver primeiro que é o nosso mercado. E nós estamos no mundo, isto é o mundo. E o nosso mercado é o mundo. Atenção. Não é? E não se vai para o mundo com microempresas e pequenas empresas. Não. Muitas das vezes nós vimos aqui com exemplos práticos e até mais diretamente relacionados com as PMEs, mas é preciso ver onde é que estamos. Portanto, estamos a fazer o ponto de situação da economia do mundo. Posto isto, o que é que há em termos de inovação? Eu vou deixar esta parte para a Margarida e para o Zé Pedro, porque eles é que são adeptos da inovação, eu sou adepta. Zé Pedro, tu há bocadinho dizias que houve muitas alterações na área da inovação. Quais são? Não, houve alterações no benefício fiscal Dos indireto. benefícios. É isso que eu me refiro.
Nem todas as empresas têm capacidade de desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento, mas muitas empresas estão disponíveis e interessadas em investir em investigação e desenvolvimento, que depois até pode ter consequências práticas boas para elas. E os fundos de investimento tinham e continuam a ter um papel muito importante em alocar capital dessas empresas a startups ou outras empresas que façam projetos de investigação e desenvolvimento, Sim. que é uma matéria, ao contrário do que se dizia, altamente regulada. As empresas têm que ter idoneidade na ANI como investigação e desenvolvimento, têm que comprovar os investimentos feitos em investigação e desenvolvimento, têm uma série de regras, mas não deixa de ser capital de risco. Logo, para que os empresários estejam disponíveis para alocar parte dos seus recursos a este investimento, isto é compensado por um benefício fiscal, que é o CIFID 2, e que continua a haver. Portanto, é errado dizer que não há CIFID 2, há na mesma. O que havia era uma majoração, quando a empresa não tinha investimentos nos últimos 2 anos, uma majoração que podia ir até mais 50 pontos percentuais, o que significava uma redução na coleta de IRC dessas empresas de 82,5% do valor investido em Nós CIFID. explicámos aqui isso várias vezes em vários programas. Sim, fizemos vários programas sobre É isso. verdade. E isso foi a grande alteração, esta majoração. Portanto, Sim. continua a haver o benefício dos 32,5%. Saiu foi a majoração. A majoração. Ó Zé Pedro, mas deixa-me fazer uma pergunta que eu ouço isto muitas vezes, ainda na conferência que fizemos em Leiria esta terça-feira, ouvi os empresários a perguntarem isto. Com o fim dessa majoração, deixa de ser interessante recolher o CIFID? Não. Não, pelo contrário. E já agora Continua a explica ser- porquê. Que as pessoas têm que pôr isto na cabeça definitivamente. Continua a ser o benefício fiscal mais interessante, com maior dedução à coleta. Mas explica porquê. As empresas que aloquem capital ao CIFID, há duas formas de investir em CIFID, ou em projetos próprios de investigação e desenvolvimento, ou através destes fundos, que é o tal investimento indireto em investigação e desenvolvimento. O valor investido dá uma dedução à coleta de IRC da própria empresa de 32,5% do valor investido. E atenção que é à coleta, não é matéria coletável, é Coleta. coleta. As empresas que tenham menos de 2 anos de atividade têm uma majoração de 15 pontos percentuais. Em cima Dos dos 32, dos não é? 32. Se o investimento ultrapassar a coleta, a empresa ganha um crédito de imposto Pois, para deduzir pode nos usar anos seguintes. nos próximos 12 anos. Pois, é Portanto, muito se interessante. houver liquidez, se houver capital para alocar à investigação e desenvolvimento, eu atrevo-me a dizer que é muito mais interessante fazer isto através de fundos de investimento, porque fazem uma análise profunda das sociedades onde vão investir, porque têm todo um Trazem um apoio de mecanismo gestão. de compliance, de gestão, de apoio no desenvolvimento, que internamente é muito mais difícil. Que era aquilo que o António Campelo estava a falar há bocadinho, Exatamente. não é? Da Blue Crow. Sim, a Blue Crow é talvez a sociedade gestora com mais fundos de investimento alocados ao CIFID e foram os primeiros. E portanto, percebe-se o comentário do António Campelo, porque realmente tem vindo a ser feito um grande trabalho por estes fundos de investimento no apoio à investigação e desenvolvimento. Que as empresas têm muito mais dificuldade, e não só porque vão estar todos a fazer o mesmo, voltamos à história dos micros, não é? Portanto, eu vou fazer investigação e desenvolvimento em determinado processo, em determinada tecnologia, que se calhar o meu vizinho do lado está a fazer o mesmo. Enquanto que se houver uma empresa que se dedica a isso, que tenha apoio de um fundo de investimento, que tenha capital de todos, vai fazer mais e melhor, e mais rápido. E portanto, isso foi o que se perdeu, em termos de inovação, foi esta vontade de investir nos fundos, porque não deixa de ser capital de risco. Não é? Claro. Zé Pedro, e tu achas que estas alterações, até pela forma como estão a ser percebidas, podem afetar os investimentos das empresas? Eu aqui vou atacar as sociedades gestoras, portanto, com um grande perdão, um grande pedido de perdão ao António, que sou amigo, António, sim. e a outras. Aliás, deixa-me só fazer o disclosure, que é para as pessoas não terem qualquer dúvida. Nós não fomos buscar o António. A Blue Crow, como sabe, é um dos parceiros do canal Acordo do Dinheiro. Mas não fomos buscar por causa disso, para este programa. Fomos buscar porque, como disse o Zé Pedro Farinha, é das instituições que têm mais fundos geridos em matéria de CIFID, E nomeadamente. foram os primeiros. Sim. Um grande pedido de desculpa para as sociedades gestoras, Sim. porque na verdade ficaram muito frustrados com a alteração da lei e a seguir adormeceram. Agora estão todos a vender isto, e bem, mas já deviam estar a vender isto desde abril, desde março, desde maio, porque as empresas também têm que pensar os seus investimentos com tempo, não é? E
continua a ser muito interessante o investimento em investigação e desenvolvimento, na minha opinião, que é uma opinião que só me vincula a mim. Se esse investimento for de forma indireta, é muito mais eficiente do que investir em projetos próprios de investigação e desenvolvimento. E porquê? Porque estas empresas, estas sociedades gestoras têm competência de gestão, têm boas práticas das várias sociedades onde participam, têm capacidade de aportar até relação entre entidades que fazem investigação e desenvolvimento no cruzamento de tecnologia, no cruzamento de processos, na venda dessas ferramentas para fora. No fundo, conhecem aqui a mecânica e o setor profundamente. Eu, como toda a gente sabe, estou a gerir uma rede de escritórios de contabilidade. Por acaso, devia ser dos setores que mais deveriam pensar na inovação. Exatamente. Não é? E continuamos a baralhar inovação com tecnologia. Ainda ontem, portanto, não é preciso recuar muito no tempo, ainda ontem reuni com um escritório de contabilidade que me dizia que recebia a maior parte dos documentos por e-mail. E eu disse, olha, isso é ótimo. E o que é que fazes a seguir? Imprime e mete em pastas. Portanto, ele até já avançou tecnologicamente, mas o processo ficou parado. E o que é que vai acontecer? Ele agora vai pensar na pequena empresa dele, os escritórios de contabilidade são pequenos, né? Na pequena empresa dele vai pensar num processo para inovar. E até vai ter apoio, vai conseguir idoneidade, vai ter apoio, vai comprar serviços a empresas que têm idoneidade, até vai conseguir fazer um CIFID próprio. Mas vai ele e vão mais 300. Enquanto que se houver uma capacidade de pensar em conjunto, vamos ter certamente uma ferramenta melhor, com mais segurança, com mais eficiência, porque há mais capacidade crítica para pensar no processo e mais capacidade de investimento. Margarida, vocês são um observador privilegiado da realidade empresarial do Minho, particularmente ali à Roda de Braga, Barcelos, Guimarães e por aí dentro. Vocês sentem que as empresas estão mais sensibilizadas para estes temas agora? Ora bem, eu vou buscar, antes de responder a essa pergunta, vou buscar aqui uma coisa que disse a Isabel e que tem toda a razão, que é a questão da escala. Nós fizemos na quarta-feira um evento com o Business Roundtable Portugal, em Braga, que era precisamente sobre produtividade e sobre o impacto que a escala tem no aumento dos índices de produtividade, no valor que o salário médio tem nas grandes empresas, nas empresas com maior dimensão. E, portanto, de que medida em que, este era um dos painéis, era precisamente o painel do Business Roundtable Portugal, e em que medida é que a escala tem uma influência grande nos índices de produtividade, nos índices de inovação, no volume de... portanto, depois tem, não é, lá está, tem escala, não é? Tem economias de escala, tem tudo isso. A inovação não passa ao lado disto e temos várias provas, porque depois o que acontece é que eu tenho um investimento para um processo que consigo diluir em toda a minha estrutura, que para uma PME é muito mais difícil que depois seja rentabilizado. Ou eu sou uma empresa de inovação por natureza e faz parte da minha natureza, não é? As DNA da empresa. Não, faz parte. Ou então é muito difícil ela começar a pensar em ter processos inovadores ou em incluir nos seus processos inovação e desenvolvimento. É difícil. E depois lá está, é aquilo que o Zé Pedro diz. Vamos ter a confusão entre tecnologia e desenvolvimento. São coisas completamente diferentes. A tecnologia é uma ferramenta, um meio de chegar a um fim. O desenvolvimento é como é que eu melhoro os meus processos, como é que eu melhoro os meus produtos, como é que eu trago coisas novas. Não é? Margarida, mas, por exemplo, essa confusão que está a falar, continua a sentir-se no meio empresarial? Eu acho que sim. No vosso? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que há empresas, e nós temos de tudo, não é? No Minho, como em todo o país. Claro. Como em todo o mundo. Mas temos de tudo. Acho que há um salto grande, e se calhar o CIFID também teve aqui alguma importância, e acho que os esquemas que existiram de financiamento das agendas mobilizadoras, dos projetos em copromoção, foram grandes promotores da inovação nas empresas. E da investigação e da sensibilização para a investigação e desenvolvimento. A FCT tem agora, novamente, felizmente, os doutoramentos em empresas que são muito importantes para que haja esta proximidade entre ciência, do pensamento, investigação e as empresas. E as empresas, porque o pensamento estruturado de alguém que tem um doutoramento é muito diferente de alguém que está, mesmo que esteja a pensar em inovação dentro da própria empresa, a maneira como se pensa é muito diferente. Está a olhar para o dia-a-dia. Certo, mas, por hipótese, eu estou numa linha de produção e eu quero melhorar um processo qualquer. E eu estou habituada a trabalhar aquilo daquela maneira, posso dominar completamente a máquina com que estou a trabalhar,
todo o processo, conheço aquilo da A a Z, de onde é que vem, até sei de onde é que vem o parafuso que vai alimentar não sei o quê. Mas eu não tenho o pensamento científico. E isto faz muita diferença. E, portanto, o que acontece com estes instrumentos todos que foram promovidos pelo Governo, e muito bem, foi precisamente trazer essa dimensão da ciência para dentro das empresas, e eu acho que isso está a trazer frutos, isso está a haver. Portanto, há um investimento... Pegando nessa questão, por exemplo, dos doutoramentos. Sim. E a relação entre, aliás, a integração dos doutorados nas empresas. Vocês têm exemplos já Temos, temos, sim. Têm? Sim, vários, sim. A funcionar bem? A funcionar muito bem. E até departamentos de investigação que se desenvolveram no âmbito de agendas mobilizadoras, produtos novos, altamente inovadores, que foram lançados, que muitas vezes não são produtos de mercado, não é? Porque nós estamos a falar, muitos negócios são B2B, portanto, são coisas para a indústria automóvel, são coisas para dentro da própria indústria têxtil, são coisas muito técnicas. Nós temos empresas que desenvolvem têxteis para a NASA, ou que têm não é? Ou são as maiores empresas de têxteis lá estão no Minho, fazem exportação para todo o mundo. Portanto, temos muitos exemplos de empresas muito boas que têm desenvolvimento que não se vê, mas que está lá e que depois se nota porque sobem na cadeia de valor, que é aquilo que no fim do dia nós queremos e que, e que nós, enquanto país, temos mesmo que fazer. Têm produtos de valor acrescentado que não se pagam como se pagam fazer t-shirts. Nada contra fazer t-shirts, mas convenhamos, t-shirts fazem-se em qualquer parte do mundo e vai-se pagar onde for mais barato. Já não. Os tecidos técnicos não. O conhecimento não se paga da mesma maneira. O produto de valor acrescentado é definitivamente muito mais interessante e, portanto, acho que todos estes incentivos foram muito importantes. É muito importante que eles se mantenham, porque de facto eles vão ter frutos mais à frente. Eles demoram, portanto, não é uma coisa que acontece. Um ano é assim e daqui a 2 anos está cá fora, não é. Portanto, precisamos de 1 ou 2 décadas para isto começar a ter frutos, mas é um bom investimento. Isabel, e vocês com os vossos associados têm feito esta pedagogia? Temos, sobretudo ao nível dos profissionais da área da contabilidade e da consultoria, porque há aqui de facto um problema também de comunicação. Esta mensagem... Também tem clientes, como referiu ainda aqui o Zé Pedro, que vêm por mail, fazem print e metem em pastas? Camilo, eu até posso dar um exemplo de processos que eu vi em que quando as empresas deixaram de ter as máquinas de escrever e passaram para os computadores, foi fantástico, passaram a ter um meio tecnológico, mas os balanços eram feitos em Word. Pois. Portanto, está tudo dito aqui. Não, nós temos associados que têm feito um caminho de investigação e desenvolvimento. A Betocnet é associada da Apotec. Portanto, é o exemplo e temos muitos outros. E está a fazer um bom trabalho? Não? Está a fazer um bom trabalho e não só, outras empresas também. Isabel, pode dizer, se não tiver, pode dizer, também não há problema. Não, nunca diria que um associado à Apotec não faz um bom trabalho por uma razão muito simples. Os associados da AMI também fazem este investimento, investem em conhecimento, em segurança na informação. E voltamos ao tal problema da comunicação. Muitas das vezes há algum desconhecimento na forma como estes fundos de investimento podem ajudar aos incentivos fiscais e a alavancar capacidade de crescimento por via indireta, porque não há uma comunicação, não houve um investimento assertivo na comunicação, quer das entidades gestoras destes fundos, e muitas das vezes a sensibilidade dos empresários para isto continua a ser muito lá longe. É na Sibéria, toda a gente sabe onde fica, mas a malta não quer lá ir. Ainda este ano eu estive numa plateia de empresários lá em cima, neste caso foi na ANGE, e um dos senhores, a pergunta que fez... Depois a explicação que lhe foi dada foi: mas eu não sabia que eu me podia candidatar a isso, mas isso de certeza que tem retorno. E a prova do A mais B deste retorno é feita pelos profissionais da área, é feita pelas associações. Como é que podemos mitigar isto? Vamos a um ponto que o Camilo gosta, a literacia. Aliás, o que a gente está aqui a fazer também. A literacia, finalmente ontem, vamos a ver, eu só faço a festa, eu ontem dizia lá em casa, eu só deito os foguetes depois da festa feita, que é quando posso ver o brilho das luzes. Ontem foi dada a luz verde ao Programa Nacional da Literacia para Jovens, finalmente.
Mas espanto os Quem é que votou contra? espantos. Houve quem tivesse votado contra. Eu pensava que o Camilo ia perguntar, aprovado por unanimidade. Foi Não, bom, não. Era aquilo que todo o português desejaria. Ouvir Mas uma não foi. Não. Votos contra. Pronto. Livre, PCP, Bloco de Esquerda? não. É E Bloco, PS. não. E o PS também votou contra? Votou contra. Portanto, Quanto mais ignorante o povo, melhor. Já percebeu isto? vamos dizer, a gente está a alocar os partidos que votaram contra, não é por uma discriminação partidária, é justamente para a primeira frase. Isto é um projeto e uma necessidade que tem que envolver todos. Portanto, nós temos que nos capacitar que esta dimensão de escala tão falada tem que ser com todos mesmo. Verdade. Não pode haver aqui Sim, partidarite. Tem que haver aqui uma necessidade e uma consciência de Isto devia ser crescimento. um desígnio nacional, infelizmente. Exatamente. Mas já estão a ser dados passos. Pronto. Pode ser que daqui até lá, da próxima mexida que este programa tiver, já seja por unanimidade. Acho que só nos vai agradecer a todos. Muito bem, Zé Pedro. Antes de fecharmos o programa, nós ganharíamos se houvesse uma ação concertada entre, imagina, associações empresariais em Portugal para sensibilizar para este tema. Sem dúvida. Esse é o problema das quintas em Portugal. Não é? Sem dúvida. E passa-se em todos os setores, passa-se em todas as geografias, que há uma competição para ser pequenino importante, em vez de sermos nada importantes, mas grandes. Não é? Portanto, e isso, o efeito de escala, acho muito interessante. Não é? Veja-se, e há muitos movimentos inovadores para que se façam concentrações setoriais. Veja-se, por exemplo, os produtores de fruta. Portanto, eu acompanhei há muito pouco tempo um projeto muito interessante. Nós já exportamos fruta, todos, não é? Portanto, uns exportam pera-rocha, outros exportam morango, portanto, todos pequenos, mas já exportamos fruta. E depois importamos fruta transformada. Portanto, há muito pouco tempo, e com o apoio de fundos de investimento de CIFID, portanto, conseguimos trazer para Portugal uma fábrica. Portanto, eu estou a falar nisto na primeira pessoa, porque acompanhei desde o primeiro momento, uma fábrica para Portugal, que produzia em Espanha, portanto, importava fruta de vários países, incluindo Portugal, sobretudo o Brasil, e produzia em Espanha, depois vendia aqui, já se vende nos supermercados, a fruta em paltos. Não é? E, portanto, estamos a trazer, porque tem um processo inovador, até as misturas são inovadoras, portanto, tem ali muitos investimentos em investigação e desenvolvimento, feitos na Bélgica, em Espanha e no Brasil, e estão a trazer tudo isso para Portugal, para montar uma fábrica em Portugal, graças à aposta de um fundo de investimento CIFID. E com isso vão conseguir consolidar, que é um projeto cópia que eles já têm no Brasil, consolidar. Os pequenos produtores continuam a ser pequenos, dono do seu terreno, dono do seu trator. Claro que ainda há muito para fazer nesse campo, mas não numa lógica de cooperativa, mas quase numa lógica de canalizar o seu produto para esta vantagem de transformar o produto num produto de valor acrescentado, ao invés de ir lá fora para depois voltar. Claro. E isto é só um pequeno exemplo de tudo o que pode ser feito individualmente. Se as associações empresariais apostarem, seja no seu setor geográfico, seja no seu setor de atividade, numa união, em vez de competirem umas com as outras, que muitas vezes acontece, então vão conseguir ter mais força, obviamente. Não só para que as empresas se desafiem, para que as empresas tenham capacidade crítica para pensar, para investir e até para negociar com os fundos de investimento. Então eu tenho aqui um desafio a propor. A ti e aqui à Margarida, da Associação Empresarial do Minho. Fazemos um evento lá com a Associação um dia destes para potenciarmos esta divulgação e de explicar às empresas que o CIFID continua a valer a pena. Margarida, que tal? Isto foi de surpresa, a Margarida foi apanhada agora. Mas estamos perfeitamente disponíveis. Claro, Aliás, nós, assim, só para terem uma ideia, quando eu disse que nós temos interesse em trazer informação de valor aos nossos associados, eu não estou a brincar. E já fizemos vários eventos sobre CIFID, inclusivamente nós temos um formato de webinar que se chama Speed Talks, podem ver, temos um canal também no YouTube, que estão lá todas sobre milhares de temas. E sobre CIFID fazemos sempre mais ou menos por esta altura do ano, precisamente para as pessoas perceberem o que é que têm que fazer para poderem fazer reinvestimento. Portanto, olha, está feito o desafio, pelos vistos, a Associação Empresarial do Minho já aceitou. Eu juntaria o desafio à Apotec, que tem muitos associados a precisar de inovação. Não sei, estou a brincar. É claro que a gente junta aqui a Isabel sem problema nenhum. Não, a Apotec não é só a Isabela. Isabela é uma sócia da Apotec. Quando eu digo Isabela, é o presidente da Apotec. Não, mas aproveitando a deixa, isto faz sentido e é a razão porque a gente traz este programa hoje aqui.
Nós estamos a poucos dias do final do ano. Portanto, para as empresas que querem voltar a olhar para o CIFID 2, que continua a ser o melhor daquilo que nós temos, vale a pena. Eu até deixava aqui, porque as pessoas dizem, eles estão a falar e falam no ar, sabem as coisas de cor. Estamos já a abusar do tempo. Financiamento.iapmei.pt. Pronto, está passado. Já agora vou pedir à Carolina, que está ali no estúdio, na Regi, que nos mostre o gráfico para ver a evolução da votação neste momento. Então, a pergunta, como sabe, é: acha que devia haver mais incentivos e benefícios fiscais para a inovação? O sim vai com 57,6%, nunca pensei nisso com 29,3% e o não com 13,1%. Também é legislativo. José Pedro, programa para o próximo mês? Não faço ideia. Ainda não temos. Como sabe, é a pergunta tradicional, também a resposta é tradicional, portanto já está habituado. Bem, você sabe que o Corporate Business é um programa, como diz José Pedro Farinha, pensado para levar a melhor informação financeira fiscal. É aquilo que nós tentamos fazer todos os meses. No próximo mês voltaremos aqui, mas não se esqueça, no final, de subscrever o canal, fazer partilha, colocar um gosto neste programa e fazer partilha nas redes sociais. Fique bem, nós voltamos numa próxima edição, no próximo mês. Muito obrigado.